bem? Sexto ano. Aqui é a professora Karina que fala. A gente vai começar o capítulo 5, Vida Celular do livro 1, Ciências, tá? Então, a gente acabou de estudar os microscópios, né? A gente viu a importância do microscópio para o ser humano começar a conhecer o mundo invisível, o mundo dos micro-organismos. E hoje a gente vai começar a estudar alguns micro-organismos, né? A gente vai falar das células que são a estrutura básica da vida e começar a falar de alguns organismos. Então, a gente começa falando na época da Terra primitiva, né? A Terra primitiva, ela era bem diferente da Terra que nós conhecemos hoje, né? A atmosfera dela era totalmente diferente, o planeta era muito quente, né? Os vulcões, tinham muitos vulcões ativos, esses vulcões ainda estão no planeta, só que a maior parte deles estão inativos. Naquela época, na época da Terra primitiva, nós tínhamos vulcões ativos, ou seja, eles estavam lançando substâncias tóxicas para a atmosfera e para a crosta terrestre, né, na forma de lava. Com isso, a atmosfera do nosso planeta possuía substâncias extremamente tóxicas e tinha ausência de gás oxigênio. Nós sabemos hoje que o gás oxigênio é o gás principal, é o gás necessário para a vida, para o processo de respiração dos seres vivos. Mas naquela época, nosso planeta ainda não tinha presença desse gás na atmosfera, então era praticamente impossível ter vida como conhecemos hoje, né? Por exemplo, o ser humano, os animais mais complexos, por exemplo, como os mamíferos, né? Como os primatas, como os répteis, entre outros. Porém, era possível um tipo específico de vida que a olho nu, a gente aqui olhando a imagem, a gente não vê nada. Então, assim, devido às condições críticas que nós tínhamos no nosso planeta, era de se esperar que naquela época não havia nenhuma forma de vida, né? Uma outra característica era como os vulcões estavam extremamente ativos, a gente tinha liberação de lava, né, dos vulcões. Isso fazia com que as águas, os oceanos eram extremamente quentes, chegando a ter temperaturas superiores a 100 graus Celsius, né? Então, o que podia estar vivo nessa situação, nessas condições críticas? Além disso, vamos acrescentar mais alguma coisa em relação à água. As águas eram extremamente ácidas, né? A gente sabe que se tiver uma acidez muito forte, você colocar determinado objeto, por exemplo, metálico, vai haver a corrosão ou destruição daquele material. Então, a vida humana naquela época era impossível de existir. E a vida dos animais mais complexos e até de plantas eram impossíveis, não tinha como existir. Uma porque não tinha gás oxigênio, outra porque a atmosfera era extremamente tóxica, água extremamente quente, extremamente aquecida, né? Então, como que era possível a gente conhecer a vida como conhecemos hoje? Só que naquela época, né, a gente estudou isso no capítulo anterior, ainda não se tinha ideia, não se podia ter ideia desses organismos microscópicos. Então, olhando a imagem, a gente parece que a gente não tem nada. Mas estudos mais recentes, né, de uma era do nosso planeta já onde a vida como conhecemos já era presente, já era comum, é, foram encontrados em pesquisas arqueológicas, estudos arqueológicos, estruturas, né, formas de vida datadas de 3 bilhões de anos atrás. Ou seja, então há 3 bilhões de anos atrás, na época dessa terra primitiva que eu estou comentando, já existiam formas de vida. Só que essas formas de vida não eram o ser humano, não eram os animais, não eram as plantas. Eram o que a gente chama de bactérias, que vocês já ouviram falar, e das arcas, né? Essas bactérias e essas arcas, então, elas conseguiam sobreviver em um ambiente totalmente inóspito. O que é um ambiente inóspito? É um ambiente totalmente agressivo à vida, né? É um ambiente difícil para um ser vivo estar vivendo naquele ambiente. Então, por exemplo, o ser humano, vou pegar um cachorrinho, uma samambaia, é meio difícil, provavelmente impossível nós conseguimos viver naquela época devido a essas condições. Mas esses seres vivos, micro-organismos, arcas e bactérias, conseguiram viver nessa situação, né? Então a gente pode dizer
até hoje que o nosso planeta, a gente costuma falar que o planeta Terra é o planeta dos seres humanos. Não. O planeta Terra é o planeta das bactérias e das arqueias, né? Elas estão aqui há mais tempo que nós, elas estão em maior quantidade que nós e elas estão em todos os ambientes possíveis e inimagináveis do nosso planeta. Enquanto que o ser humano, por exemplo, está em regiões restritas, né? A diferença, vamos dizer assim, do ser humano para as bactérias, fundamental aí, é que o ser humano é capaz de modificar o ambiente em que vive. As bactérias, não, né? Então, uma bactéria vai em um determinado terreno, vai ter ali uma bactéria, ela não é capaz de construir uma casa, de, de plantar um jardim ali, de fazer um ambiente verde onde não existia. O ser humano é capaz de fazer essas modificações, as bactérias não. Mas o que, que vai acontecer? Se ali naquele ambiente que eu estou falando para vocês existir, morar um grupo de seres humanos, com o passar do tempo, ao longo dos anos, eles vão acabar envelhecendo e morrendo. As bactérias também morrem, só que elas se reproduzem muito rápido. Então, mesmo elas morrendo, sempre vai ter bactérias naqueles lugares, né, nesses ambientes. Então, a gente pode dizer que esses ambientes, esses não, nosso planeta é um planeta habitado por bactérias e arcas, né? Tanto as bactérias quanto as arcas, que vocês estão vendo aqui imagens de microscópio, né, aumentaram várias vezes, elas são seres microscópicos. O que, que significa são seres microscópicos? Que eu só consigo enxergá-las através de um aparelho óptico. Pode ser um microscópio óptico, pode ser um microscópio eletrônico de varredura ou eletrônico de transmissão, mas eu só consigo vê-las através de um microscópio. Esses organismos têm comunidade básica da vida deles, as células, assim como nós. Todos os seres vivos têm comunidade básica que promove a vida, as células, correto? Porém, se a gente pegar, por exemplo, vamos pensar numa formiga, que também é um ser minúsculo, mas maior do que as bactérias. Qual é a diferença das células da formiga para as células da bactéria? São várias diferenças, mas a principal que eu posso adiantar agora para vocês é que as bactérias e as arqueias são seres unicelulares, ou seja, são seres que possuem uma única célula para fazer todas as atividades daquele organismo, para mantê-lo vivo. Enquanto que as formigas são seres pluricelulares. Seres pluricelulares são seres que têm várias células especializadas para fazer determinadas funções, tá? Então, os seres unicelulares, eles têm, apesar de serem seres simples, porque só tem uma célula, né? Essa célula ela vai fazer todas as atividades desses organismos para ele manter vivo, por exemplo, a respiração. Quando eu falo atividade, eu estou falando dos processos básicos para a manutenção da vida. Então, no caso das bactérias, respiração, reprodução, locomoção, digestão. Então, todos esses processos são feitos por uma única célula, enquanto que seres vivos mais complexos, ou seja, seres vivos pluricelulares, têm várias células, essas células são especializadas para determinada função. Então, tem as células para a reprodução, tem as células para a digestão, as células para a locomoção, as células para a circulação sanguínea, por exemplo, entre outras, tá? Então, vamos começar estudando as células presentes nesses organismos, nas bactérias e nas arcas. Então, como eu disse para vocês, esses organismos são organismos unicelulares, ou seja, são organismos que possuem uma única célula. E aí a gente vai ver quais são as estruturas dessas células. Então, esses organismos considerados unicelulares são organismos que possuem um tipo de célula chamada célula procarionte ou células procarióticas, como está apresentado no livro de vocês na página 80, tá? Aqui nessa ilustração nós podemos ver as estruturas
estruturas que formam essa célula procariótica. Então, aqui é um esquema representativo de uma célula, né, em tamanho não natural, ou seja, em tamanho ampliado. As cores são artificiais, tá? Para representar quais são as estruturas componentes da célula desses seres vivos. Então, as células procarióticas têm como estruturas básicas, ou seja, todas as células procarióticas vão ter essas estruturas: a membrana plasmática, o nucleóide, o citoplasma e os ribossomos. Agora, parede celular, cápsula, flagelos e pile são estruturas que podem estar presentes em células procarióticas ou não. Não são estruturas básicas. Agora, a membrana plasmática, nucleóide, citoplasma e ribossomo estão presentes em todas as estruturas das células procarióticas. Então, vamos analisar aqui. Então, a célula procariótica, com todas essas estruturas aqui, a gente vai conseguir identificar, né? Então, vamos começar com a membrana plasmática, que vocês podem ver que é essa região aqui interna desse envoltório, né? A membrana plasmática, ela tem a função de regular a entrada e a saída de materiais. Materiais, por exemplo, necessários à hidratação dessa célula e à nutrição dessa célula, tá? Ou a excreção também de materiais que a célula não vai utilizar mais. Quando eu falo excreção, a liberação para o meio ambiente de dejetos de substâncias que não são utilizadas pela célula para suas funções. O nucleóide. O nucleóide está aqui em roxinho, né? É onde vai ser encontrado o DNA. O que é o DNA? O DNA é a sigla para ácido desoxirribonucleico e ele é responsável pelo material genético de uma célula. O material genético é aquele material que vai ser transmitido para os seus descendentes, né? Que vai levar as características para os seus descendentes. Se a gente pegar seres vivos mais complexos, então vou dar como exemplo nós, seres humanos. Então, por exemplo, a Mariazinha. A Mariazinha, ela é filha do João, certo? E da Rebeca. Ela herdou características genéticas tanto do João quanto da Rebeca. Essas características genéticas vieram do quê? Do DNA. Metade do DNA do material genético veio da mãe, a outra metade veio do pai. Então, por exemplo, vamos supor que na família da Rebeca é uma característica marcante ter olhos castanhos, enquanto que no João a característica é ter olhos azuis. Então, o João tem olhos azuis e a família da Rebeca ali, olhos castanhos. Como o olho castanho é predominantemente, não é mais importante, mas ele tem uma maior predominância sobre o olho azul, né, de cor azul, então vamos supor que a Rebeca nasceu com um olho castanho. Então, ela herdou esse material genético da mãe. Enquanto, vamos supor, se ela tiver um irmão, o irmão herdou o olho azul ou o material genético da cor do olho do pai, tá? Então, o material genético presente aqui no nucleóide, como é que fala? Ele vai ser utilizado no processo de reprodução, né, para transmitir para os descendentes o material genético, as características desse tipo de célula. Os flagelos. O flagelo, esse filamento aqui que a gente está vendo, vai permitir a movimentação da célula no ambiente que ela se encontra. Então, é responsável pela movimentação dessas células. Os pilos, que podem estar presentes ou não, parecem esses pelinhos aqui em volta da estrutura da célula, né? São estruturas também que servem para aderir a outra célula, ou seja, uma célula grudar na outra, por N motivos, por N processos que podem acontecer. Por exemplo, algum tipo de reprodução, então, ou algum tipo de nutrição. Então, o que vai acontecer? Uma célula vai grudar, aderir a outra através desses pilos, ok? Depois nós temos aí a cápsula. A cápsula
é toda essa região aqui amarela. E ela tem a função de proteger a célula, ou seja, principalmente aqui o material genético e os ribossomos que vão ficar dentro dessa região, né? Dentro da cápsula. Então, a função da cápsula é proteção da célula. Ela é uma estrutura gelatinosa, tipo, vamos pensar na gelatina. Então, tem essa consistência da gelatina que vai envolver e proteger a célula procarionte. A nossa parede celular. A parede celular é essa parte aqui externa, né? Ela é uma estrutura rígida e é ela que vai ser responsável para dar a forma da bactéria. Então, por exemplo, eu tenho bactérias que têm forma esférica, eu tenho bactérias que têm a forma de bastões, os bastonetes, eu tenho bactérias que têm a forma de filamentos, né? Filamentos, vamos dizer assim, que são parecidos, são filos, tipo essa estrutura aqui do flagelo, tá? Então, essa estrutura parede celular que vai dar forma para a bactéria. Os ribossomos, né? Os ribossomos, vocês estão vendo aqui que são representados por essas bolinhas esferas verdes aqui dentro. Nos ribossomos, eles são responsáveis por produzir as proteínas com base nas informações contidas no DNA. As proteínas, elas têm atividades específicas dentro da célula. Então, tem proteínas para respiração, proteínas para reprodução e assim por diante, tá? O pílus eu já falei para vocês, então vai ser responsável por uma célula se aderir, grudar na outra, e a gente tem o citoplasma. O citoplasma seria toda essa região verde. As bolinhas são os ribossomos e tudo isso, tanto o nucleóide quanto os ribossomos, estão mergulhados no citoplasma. O citoplasma é o espaço interno, é o espaço dentro da membrana plasmática. E ele vai ser preenchido por água e outras substâncias dissolvidas nessa água, como por exemplo as proteínas. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de bactérias. Então aqui eu estou vendo a primeira bactéria, claro, todas as imagens aqui a gente vai ter coloração artificial e todas estão ampliadas, do tipo a bactéria que é responsável pela cólera. A cólera é uma doença, né? Então é chamado, no caso aqui dessa bactéria, vibrião da cólera, né? É uma doença relacionada com diarreia excessiva por contaminação por essa bactéria. Essa bactéria, vocês estão vendo, ela é curva e ela apresenta um flagelo, responsável pela locomoção dela dentro de um ambiente, dentro de um outro organismo, por exemplo. Então, como que a gente consegue, como que nós seres humanos adquirimos esse tipo de bactéria no nosso organismo? Quando a gente, por exemplo, não faz a higienização correta de frutas, verduras e legumes, quando a gente vai ao banheiro e não lava as mãos, então a gente pode acabar se contaminando com o vibrião da cólera e uma das características da contaminação da cólera por esse vibrião é a diarreia excessiva. E vocês sabem, diarreia excessiva, dependendo do grau da diarreia, ela pode vir levar a óbito, ela pode matar. Então, é a importância aqui de lavar as mãos, lavar frutas, verduras e legumes, chegar da rua, lavar as mãos, porque as nossas mãos são agentes, né? Não a mão é o agente, mas nas nossas mãos estão agentes que podem levar a micro-organismos para dentro do nosso organismo. Micro-organismos tem alguns que podem ser bons e outros nem tanto, né? Como o vibrião da cólera. Aqui, no próximo exemplo, eu estou vendo cianobactérias, né? Então, esses filetes aqui, esses bastões verdes, né, são as cianobactérias. As cianobactérias, elas têm esse nome ciano por causa da coloração delas. Elas são bactérias responsáveis por realizar a fotossíntese. Então, o que seria a fotossíntese? A fotossíntese é o processo em que seres que possuem o pigmento clorofila, por isso verde, as cianobactérias, responsáveis por produzir o gás oxigênio no nosso planeta e, além disso, a fotossíntese, nesse processo, os seres vivos que realizam a fotossíntese conseguem produzir o próprio alimento. Eles não dependem de outro organismo para se alimentar. Eles conseguem produzir o próprio alimento, que normalmente é um tipo de açúcar, a glicose,
tá? Essas bactérias, elas são responsáveis por formar colônias. O que são colônias? É o conjunto de várias bactérias. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo a superfície de um lago. Tá infestado de cianobactérias. Então, vocês veem esse lodo, esse negócio verde, que é o conjunto de cianobactérias, tá? Colônias é o conjunto de bactérias. Então, aqui as cianobactérias, elas vivem em colônias, elas vão se agrupando, como vocês estão vendo aqui na imagem. Depois aqui, eu vou falar um pouquinho dos lactobacilos, né? Vocês já devem ter ouvido falar lactobacilos vivos, Casei Shiroda, por exemplo, aquele na propaganda do Yakult. Os lactobacilos são bactérias na forma de bastões, então eles são chamados de bastonetes. E eles são responsáveis, por exemplo, pela fermentação. Fermentação do quê? Do leite. Então, lacto vem de leite. Esse tipo de bactéria está presente em alimentos que com a base de leite, né? Por exemplo, os iogurtes, os próprios leites, queijos, entre outros. A fermentação, né, que é uma reação química, acaba produzindo gás carbônico e o açúcar. E o açúcar seria o alimento dessas bactérias. Faz com que elas consigam fermentar o leite, e aí dessa fermentação, por exemplo, vai ser obtido tanto os iogurtes quanto o queijo, né? Aqui a gente tem um outro tipo de alimento, né? No caso aqui o Yakult, fazendo propaganda, que tem o lactobacilos vivos, ou seja, tem esse tipo de bactéria viva aqui dentro. Por que a gente toma eles? Por causa do nosso intestino. O nosso intestino tem uma variedade, várias colônias aqui de bactérias. Só que essas bactérias são positivas para o nosso intestino. Sem elas, o intestino não funciona regularmente. Então, essas bactérias são responsáveis pelo funcionamento regular do intestino e aí vai levar à eliminação, à excreção dos dejetos humanos, né? Então, aqui eu estou tendo um exemplo de bactérias positivas necessárias para o nosso organismo, diferentemente do vibrião da cólera, que nós vimos que causa um dano ao organismo. Outro tipo de bactérias que nós temos aqui são as bactérias esféricas, né? As bactérias esféricas, por exemplo, elas não são prejudiciais, mas elas podem ser encontradas na superfície da nossa pele, da pele humana, né? E elas não vão causar dano nenhum, mas elas vão ficar lá. A gente pode ver aqui a imagem, aqui em roxo, lilás, estão o esquema das bactérias, numa ampliação de bactérias esféricas no couro cabeludo, né? Então aqui eu tô vendo os fios, né, de cabelo aqui, e vocês estão vendo entre eles as bactérias esféricas. Aqui em verde também ampliação desse tipo de bactéria. A gente tem, por exemplo, esse tipo de bactéria esférica também na raiz dos cílios dos olhos. Por isso que é importante também a gente fazer a higienização da nossa pele em geral, né? Da superfície da pele e também do cabelo, dos cílios, entre outros, né? O nosso corpo, ele tem centenas de bactérias, né, presentes tanto na pele como no intestino, na boca, principalmente depois que a gente come qualquer coisa que vai ser qualquer tipo de alimento que vai ser transformado por açúcar, e a presença de bactérias na nossa boca vai levar à fermentação desse material, porque elas vão começar a querer comer o açúcar, e aí o açúcar acaba liberando gás carbônico, né? Por isso a importância também de escovar os dentes, porque o excesso de bactéria vai acabar prejudicando a nossa dentição, né? Então, as bactérias, elas fazem parte da nossa vida, elas fazem parte do nosso organismo. No caso do nosso organismo, tem um grande benefício, por exemplo, aqui no intestino, na nossa pele também, porque a proliferação de bactérias boas que não causam prejuízo acabam evitando também a proliferação de bactérias nocivas, aquelas que vão causar um prejuízo, algum tipo de doença. E elas estão presentes
no nosso planeta. Então, eu vou ficar por aqui. A gente vai fazer os exercícios, a gente vai fazer a leitura de texto complementar e depois a gente vai assistir um videozinho falando mais sobre as bactérias, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me perguntam na aula. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau para vocês.